No Brasil, a probabilidade de você ser atingido por um raio é cerca de 1 em 1 milhão. Logo, isso não é algo que devamos nos preocupar, não é mesmo? Na verdade, tem azarado para tudo e com certeza você já ouviu histórias de pessoas atingidas por raios. Mas e por 7 raios, você já viu? É essa história que eu vou contar hoje para vocês. Olá a todos, meu nome é Isaías Londowski do canal IVM Engenharia Elétrica e hoje eu vou te contar a história do homem que foi atingido 7 vezes por raios durante toda a sua vida. E fique até o final porque o fim dele infelizmente não veio pelo céu. Roy Cleveland Sullivan nasceu em 1912 e era um guarda florestal do Parque Nacional de Shenandoah, na Virgínia. E ele foi atingido por um raio, não uma, não duas, não três, mas 7 vezes durante sua vida. Até hoje, ele detém o recorde de ser atingido por um raio mais vezes do que qualquer outro ser humano na história. Essa sequência de experiências infelizes o prejudicou fisicamente e também destruiu a sua mente. E também lhe valeu o apelido de para-raio humano. O trabalho de guarda florestal, é claro que se dá dentro da floresta, nos campos, assim como tem o pessoal aqui no Brasil que trabalha com a lavoura. E nesse tipo de ambiente há uma grande probabilidade de cair raios ao redor, porque você está em área aberta, você tem muitas árvores, não tem nenhum tipo de prédio, nenhum tipo de proteção contra raios. E na Virgínia, onde ele nasceu, tinha uma taxa de raios relativamente alta, com uma média acima de 35 a 45 dias de tempestade no ano. Para você que não acredita no que eu estou falando, Sullivan tomou 8 raios e não 7, mas só 7 foram comprovados. E sobre esses 7 que eu vou falar, e também vou falar sobre o primeiro que não está na conta, porque ele sofreu quando ele ainda era criança. O primeiro acidente. Quando criança, Sullivan estava em um dia ajudando seu pai a cortar trigo nos campos e um raio atingiu a lâmina da sua foice que ele segurava. Felizmente não teve nenhum tipo de sequela e também ele não precisou nem ser levado ao hospital, mas havia o pai dele como prova de que ele tinha sofrido esse primeiro raio. O primeiro raio comprovado, abril de 1942. Sullivan estava se refugiando de uma tempestade em uma torre de vigia de incêndio construída recentemente. Essas torres, elas não tinham nenhum tipo de proteção de raios e era comum cair vários raios nessas torres ao longo do ano. E ele ficou com medo disso e ele resolveu pegar e fazer o quê? Sair da torre e procurar um lugar talvez mais seguro. A hora que ele colocou o pé fora da torre, ele foi atingido por um raio. Essa descarga deixou ele com queimaduras graves por todo o corpo e deixou um buraco na sola do pé. Relatos dizem que ele até perdeu uma unha nesse momento. Segundo raio, julho de 1969. Enquanto Sullivan dirigia um caminhão durante uma tempestade, uma árvore ao lado dele foi atingida por um raio e, por azar dele, existia uma outra árvore do outro lado da rua e quando deu esse raio aqui, parte desse raio foi pela outra árvore, pelos galhos que tinham ao redor ali daquela região. E adivinha quem que estava com o caminhão passando no meio dessas árvores bem nesse momento? Sullivan. Nessa ocasião ele teve várias queimaduras no couro cabeludo e o caminhão ainda saiu desgovernado e bateu num penhasco, quase ainda tirando a vida dele. Uma curiosidade é que esse evento do caminhão foi recriado mais tarde no filme O Curioso Caso de Benjamin Button. Tem uma cena que o Sr. Dawes, interpretado por Ted Manson, afirmou que havia sido atingido por um raio 7 vezes e ele vai repetindo isso várias vezes no filme e em sua juventude. E uma das vezes foi essa do caminhão e tem a cena mostrando isso. É muito engraçado ver como talvez tenha sido baseado na história de Sullivan. Terceiro raio, julho de 1970. O encontro talvez mais tranquilo de Roy com um raio ocorreu nessa terceira vez quando ele estava no jardim à frente da sua casa e um raio atingiu um transformador próximo a ele e parte dessa descarga acabou caindo nele. Seu único ferimento dessa vez foi um ombro queimado. Quarto raio, primavera de 1972. Estranhamente, o quarto relâmpago de Sullivan foi dentro da casa onde ele trabalhava como guarda florestal. Enquanto caía uma chuva até tranquila, Sullivan ouviu um barulho muito alto e nesse momento caiu um raio na casa e pela descarga ali, passou pela janela uma parte dessa descarga e acabou queimando
cabeça e corpo dele também. Ele teve sorte que ele estava próximo ali a uma pia, conseguiu pegar, molhou umas toalhas de papel e jogou na cabeça ali, conseguiu se secar. Após esse incidente, Sullivan se convenceu de que havia alguma coisa não natural tentando matá-lo e ele desenvolveu um medo intenso de morte. E ele passou também a carregar um balde d'água junto no caminhão para que, se caso acontecesse alguma vez, ele tivesse como apagar o fogo se ele tivesse em alguma situação de perigo. E ele também deitava no banco quando ele via uma chuva, para vocês terem uma noção do nível de medo que ele tinha, porque ele já tinha sofrido muitos raios. Quinto raio, agosto de 1973. E ele pegou fogo novamente. Enquanto ele dirigia pelo parque, ele avistou umas nuvens de tempestade bem longe e estavam vindo em direção a ele, e ele ficou com medo dessa tempestade e resolveu dar meia volta com o caminhão e carpiu o trecho dali. Só que ele conseguiu despistar essa tempestade e ele resolveu parar ali. Putz, tô livre, tá relativamente limpo o céu, aqui eu tô tranquilo. Ele pegou e saiu do caminhão, e foi nesse momento que ele foi atingido uma quinta vez. Essa foi a primeira vez que ele lembra de ter visto o raio vindo em sua direção. Nesse acidente ele sofreu queimaduras no corpo todo novamente. Só não foi pior porque ele estava ao lado do caminhão e logo depois de ser atingido pelo raio, ele alcançou uma lata d'água que ele carregava e apagou o fogo. Antes de continuar, se está curtindo esse vídeo, se inscreva no canal, que eu posto semanalmente vídeos sobre curiosidades da elétrica e sobre o mundo da elétrica, sobre projetos, sobre eletricistas, e eu tenho certeza que se você gosta dessa área, você vai gostar do canal também. Sexto raio, junho de 1976. Um raio atingiu Sullivan mais uma vez. Dessa vez, pegou no tornozelo dele enquanto ele caminhava pelo Sawmill Shelter Trail. É um local que ficava a cerca de 1 quilômetro de distância do local onde ele sofreu o raio pela segunda vez, para vocês terem uma noção. Então era o local que ele estava, não tinha jeito, ele tinha muito azar. E para Sullivan, esse golpe foi a gota d'água, porque ele não aguentava mais esse tipo de situação. Por isso ele largou o emprego depois de 36 anos de serviço e se mudou para Dons, na Virgínia, com a sua esposa Pat. Ele ainda equipou ao redor da casa dele, nas árvores que tinham ao redor da casa dele, vários para-raios, para que protegesse toda a casa dele, para que não tivesse mais perigo. Colocou um monte de haste com várias profundidades ali, para conseguir direcionar, se fosse que alguma coisa caísse longe dele. E mal ele sabia que, infelizmente, ele teria que sofrer mais um raio. Foi o sétimo raio, em junho de 1977. Enquanto ele estava pescando trutas, Sullivan sentiu um cheiro de enxofre e sentiu que os pelos do braço estavam arrepiando. Naquele momento, um raio o atingiu no topo da sua cabeça e ele, na hora, foi jogado para dentro do lago que ele estava pescando. Ele, felizmente, não perdeu a consciência, conseguiu sair da água, entrar no barco e pedir socorro. Esse foi o golpe final e o mais devastador que ocorreu nele. Ele sofreu queimaduras no peito, no trato digestivo e até no estômago. Ele também perdeu a audição em um ouvido e, para piorar as coisas, quando ele tomou esse raio, segundo ele, ainda foi atacado num urso no caminho de volta. Isso eu acho que não foi comprovado, mas ele disse que aconteceu. Infelizmente conseguiu sobreviver a esse raio, mas a vida dele ali não foi mais a mesma. Raio bônus. A esposa de Sullivan também foi atingida por um raio uma vez enquanto pendurava roupas no quintal ao lado dele. Dessa vez ele escapou ileso e acabou dando na mulher dele. O sofrimento silencioso de um homem infeliz. Sullivan teve que suportar a solidão e a tristeza, pois a maioria das pessoas que conviviam com ele evitava a sua companhia por medo de tomarem um raio na cabeça, especialmente durante a estação chuvosa. Houve um caso de uma vez, enquanto ele caminhava com o chefe dos guardas florestais, e eles puderam ver que estava vindo uma tempestade ali a uma distância, e isso foi suficiente para o chefe dele, de repente, virar e já sair para o Sullivan dizendo: bem, vejo você mais tarde, estou indo embora. Por mais que isso pareça frio, esse tratamento era dado a ele, infelizmente, por quase todos os moradores da região onde ele morava, e eles ficavam longe dele para evitar esse tipo de coisa. Para você ter uma noção, um único relâmpago pode atingir quase 3.000 graus Celsius, o que é cerca da metade da temperatura do Sol. Esse calor intenso pode queimar tecido, causar dano a pulmões, expandir dolorosamente o tórax pela força do ar aquecido em rápida expansão, e de acordo com dados de tempestades do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos, onde ele morava, cerca de 10% das pessoas atingidas por raios morrem e 90% ficam com alguma sequela, algum grau de deficiência. E apesar de ter sido atingido 7 vezes, a boa sorte de Sullivan, ou má sorte,
foi assustadora e ele não apenas sobreviveu a cada encontro com o raio, mas também nunca precisou de um tratamento mais a sério, assim, um UTI, alguma coisa mais profissional. Ele nunca ficou em estado grave. O triste fim. Infelizmente, o que não matou Sullivan também não o tornou mais forte, e na manhã de 28 de setembro de 1983 ele foi encontrado morto em sua cama. Ele havia atirado na própria cabeça com uma espingarda por motivos que ainda hoje geram polêmica e não foram provados. Alguns dizem que ele tirou a própria vida devido a um amor não correspondido, outros dizem que foi a mulher dele que matou ele, e ainda tem outros que especulam que ele não aguentava mais viver com medo de tomar um raio ali a qualquer momento, e para acabar com esse sofrimento, ele sofria de depressão nesse momento que ele tirou a vida dele, ele acabou pegando e se matando. Infelizmente, hoje nós não temos como saber exatamente o que aconteceu. Sullivan tinha 71 anos quando morreu, e seus restos mortais hoje estão no cemitério lá dos Estados Unidos de Edgewood, no condado de Augusta, na Virgínia. Há uma frase muito bonita e talvez simbólica que tem no túmulo dele, que é: nós te amamos, mas Deus te amou mais. Por hoje é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.